isso aqui a gente já mostrou, tá? Então vou lá para a parte que nos interessa. Se eu conseguisse andar com os slides, seria sensacional. Obrigado. Então isso aqui basicamente foi o que a gente viu na aula passada, tá? Uma pequena revisão. Então, os materiais, a gente pode... Olha a frescura agora, com PowerPoint é outra coisa. A gente vai dividir os materiais entre... Dá pra ver assim com um lápis vermelho? Materiais cristalinos e amorfos. Cristalinos, a grande característica é ordem. Então o material é ordenado. Então vou ter 3 dimensões e vou ter 3 dimensões na ordem nessas 3 dimensões. Então, mal comparando, é só olhar o revestimento que tem na parede. Tá? Que é um azulejozinho do lado do outro. Você não tem defeitos. Você não tem um azulejo indo para cima, outro para baixo. Tá? Você tem ordem. Então imagina essa ordem em 3 dimensões. Isso aqui é um material cristalino. E quais são os materiais que são cristalinos? Todos os metais, algumas cerâmicas e nenhum polímero. Materiais amorfos, o que característica é desordem. Em longas distâncias, tá? Que eu posso ter num pequeno local restrito, eu posso ter ordem. Mas quando eu olho todo, eu vou ter uma desordem, ou seja, uma desorganização. Para que serve isso? Materiais cristalinos normalmente apresentam propriedades mecânicas melhores. Materiais amorfos, por exemplo, vão apresentar propriedades ópticas melhores. Então, os materiais amorfos tendem a ser transparentes, os cristalinos translúcidos, e aí você vai brincando com esse negócio. E aí está só um exemplo da questão de sólidos cristalinos. Então, aqui eu vou ter o diamante, que é, até onde se sabia, até algum tempo atrás, era o material mais duro que existia, mas já foi desenvolvido um outro material que tem uma dureza maior do que o diamante, mas ainda pode dizer que o diamante é o material natural mais duro que existe, porque tem ligações covalentes, é só carbono e ligação covalente para tudo quanto é lado. Tem o grafite, que é uma forma polimórfica do diamante, também é só carbono. Engraçado que um é extremamente caro e outro extremamente barato. Que nós temos o cloreto de césio, sulfeto de zinco, fluoreto de cálcio. Todos são materiais cristalinos, ou seja, que apresentam ordem. E também, mesma coisa que acontece com átomos, pode acontecer com íons. Certo? Eu posso ter essa ordem nos materiais. Então, a cristalinidade está ligada a átomos e está ligada também a íons. Os materiais cerâmicos, normalmente, terão íons ao invés de átomos fazendo essa ligação. E aqui está materiais não cristalinos, ou materiais amorfos. Isso daqui do carbono não ficou muito legal não. Isso aqui é o que se chama de micrografia. Tá? Então, você olhar aqui a escala, isso aqui distânciazinha vale 2 nanômetros, ou 2 nanômetros. Então, 2 nanômetros é menor do que um fio de cabelo de sapo. Então, é uma bem próximo o tamanho. Tá? Então, você consegue ver um negócio aqui meio bagunçado. Tá? Não ficou lá muito legal não, mas é mais ou menos isso. Mas se você olhar aqui, esse vidro que é feito de quartzo, você tem em pequenas partes, você consegue até ver alguma ordem, mas quando você olha no todo, você vê uma desordem. Então isso aqui são características de materiais amorfos. Lembrando que quer dizer sem forma, tá? Ou sem ordem. É melhor canetinha branca ou deixar essa vermelha mesmo? Tá legal? Dá pra enxergar? Frescura. Cadê? Canetinha. Vamos mudar de cor. Que cor não? Paleta de cor é muito pobre. Será? Tentar verde? Melhorou? Não foi eleito o verde. E aqui o que a gente falou para discutir, tá? Que é o modelo lá que eu falei para vocês imaginarem que os átomos fossem bolas de bilhar.
reticulada é onde a posição em que os átomos se localizam na célula. E célula unitária é a menor porção do reticulado cristalino, ou seja, aquele tijolinho que você tira na construção. Então, se eu estou construindo a parede, o menor elemento que eu tenho na parede é o tijolo, que a partir dele eu vou colocando um sobre o outro e vou construindo. Tá? Então, a célula unitária seria esse tijolinho. Alguém já jogou Minecraft? Nunca jogaram? Minecraft é um jogo ridículo. Eu não estou questionando, não. Jogos ridículos são bons. Que você monta tudo com bloquinhos quadrados. E tem uma coisa sensacional que você pode lutar com o esqueleto com a flor. A flor funciona também como machado. É muito doido o jogo. Mas o fato é, ele utiliza bloquinhos para você fazer construção. Então, levando para o jogo, basicamente você vai ter aquele bloquinho como sendo a célula unitária do jogo. Você faz tudo com bloco, com cubo. De pessoas a animais a construções, tudo é um cubinho. Então, aqui dali é a célula unitária para você construir dentro do jogo. Esse negócio é porque meu filho está na fase Minecraft e eu tenho que marcar horário, agendar horário no videogame para poder usar o videogame para jogar, que ele não deixa não, que é tudo Minecraft. E quando não é jogando, é vendo vídeo no YouTube. Que é mais doentio ainda, porque você jogar aqui dali já é meio doido. Aí ver vídeo no YouTube sobre aquilo dali, aí que o negócio é... Bom, fazer o quê? Juventude faz muita besteira, né? Mas é bom o joguinho. O negócio dele é que ele quer ficar só construindo coisas e eu quero sair matando os bichos que aparecem. E quando aparecem os bichos, ele vai pra... Que você pode fugir, você pode ir pra casa, se trancar e deixar o dia amanhecer e não lutar com ninguém. Aí o jogo fica sem graça. Bom, fazer o quê? Então, basicamente, isso aqui é o retículo cristalino. Então, nós temos aqui célula CCC, célula CFC. Quando você olha para esse desenho e vê o que eu faço em sala de aula, chega à conclusão que eu desenho muito bem. É um negócio sensacional. A minha representação é muito mais bonita. E a hexagonal, tá? Aqui a hexagonal compacta tem um pequeno equívoco aqui que está faltando 3 átomozinhos aí no meio, tá? O cara vai copiar a figura da internet e copia com erro. Aí pedi pro pessoal colocar coisas na internet, coloque sem erros, tá? Tem um outro erro ali mais na frente, mas não achei uma outra figura melhor, então coloquei essa daí mesmo. Então é o seguinte, elementos que se cristalizam na estrutura CCC. Tem ferro, V, alguém sabe que danado é? Vanádio. NB, Cr. Na CFC, alumínio, prata, cobre, ouro, titânio, zinco. Então são elementos, são metais que se cristalizam nessa forma aí. Aí de novo, aquele negócio. Por que eles não formam uma esfera? Porque a natureza chegou à conclusão, meu amigo, ó, a única forma energeticamente de você se manter é nessa forma aí, se vire. Tá? Não tem uma explicação a não ser a questão energética. Então essa forma é a menor forma de energia, ou seja, a forma mais estável que os elementos se agrupam. E aqui está como se fosse a representação em 3D, tá? De cada um, quer dizer, cada um. Imagina um bloquinho desse aqui, tá? Tá aqui embaixo. Puft, 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 puft. Pá, 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 pum. Tá aqui cada cubinho desse e esse cubinho se repetindo em 3 dimensões. Tá? Então isso daqui é o que define um reticulado cristalino, a marcação desses pontos. É importante, algumas propriedades dos materiais elas vão estar diretamente ligadas à densidade, ou seja, a quantidade de átomos que vai ter em uma determinada direção ou em um determinado plano. Aí a gente falou um pouquinho sobre a célula unitária e falou desse carinha aqui, esse parâmetro de rede. Esse parâmetro de rede é aquela distânciazinha lá
que a gente calculou para as células unitárias. No caso aqui de uma CFC, eu não me lembro quanto foi que deu o valor de A, mas a gente tem uma tabelinha lá na frente que vai mostrar isso para a gente. Além disso, tem outras características de parâmetros de rede para você caracterizar um sistema cristalino. Que é o seguinte, a gente vai falar dos metais, e os metais se cristalizam nesse sistema cúbico. Sendo que não existe somente esse sistema cristalino, existem outros sistemas cristalinos. E para você determinar os outros sistemas cristalinos, você precisa de parâmetros de rede. O que são esses parâmetros de rede? São esses vetores A, B e C, A, B e C, e são os ângulos alfa, gama e beta. Alfa, gama e beta. O que é isso? Na natureza não existe cristal só cúbico. Opa! Tá tremendo. Teve uma vez na época quando dava aula com um retroprojetor, não sei se é da época de vocês, e deu um vento, aí levantou a transparência. Eu voei na parede para segurar a transparência. Sabe aquele negócio de gato correndo atrás de um feixe de luz? Funciona com o ser humano também. Agora não sei se com o ser humano com minha capacidade, que é fácil demais. Então esses parâmetros de rede vão me determinar os vários sistemas cristalinos, que são 7 sistemas cristalinos primitivos, que estão aqui em azul. Então vou ter cúbico, tetragonal, ortorrômbico. Aqui está em espanhol, tá? Então por isso o rômbico aqui é com circunflexo. Hexagonal, monoclínico, triclínico e esse daqui também recebe o nome de romboédrico. Eu particularmente acho o romboédrico mais impactante do que trigonal. Romboédrico. E o que é que muda de um para o outro? Então, o sistema cúbico, o que é que vai acontecer? Todos os ângulos serão iguais a quê? E por ser um cubo, todas as arestas são iguais. Aí o tetragonal. Ó, o que danado seria um tetragonal? Todo mundo já pega uma caixa de sapato. Então você vai ter mais ou menos uma caixa de sapato. Então você vai ter dois comprimentos iguais e um terceiro comprimento diferente. Então tenho tetragonal. Ortorrômbico. Não vou ter nenhuma dimensão igual, mas vou ter todos os ângulos igual a 90 graus. Aí aqui vocês poderiam ficar um negócio maluco. Peraí. Que porcaria é essa? Aprendi ali que um hexágono não é um quadrado não. Então por que diabos esse negócio está representado por um tetraedro? Como é que dá esse mistério? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Achei. Porque numa célula hexagonal, desde que eu faça uma inclinação parecendo um trapézio, eu consigo fazer uma célula. Cadê? Faltou riscar aqui. Eu faço uma célula unitária hexagonal com 3 tetraedros. Então 3 tetraedros eu formo um hexágono desde que eu tenha um ângulo de 120 graus nessa brincadeira. Então eu consigo. Então eu posso pegar uma célula tetragonal, vou com 3 células tetragonais e fazer um hexagonal. No livro que a gente utiliza, o Callister, ele não trata desse jeito.
Mas tem um outro livro com a capa branquinha, que eu não vou me lembrar o nome, mas são de autores indianos, que ele trata como sendo 3 tetraedros. E aí faz as continhas como sendo 3 tetraedros, tá? Mas aí a hexagonal vocês podem ter essa variação de um para o outro. O que facilita? É mais fácil você trabalhar com isso daqui, tá? Do ponto de vista geométrico, é mais fácil você fazer conta, esse negócio todo, do que com um hexágono. Monoclínico, triclínico e romboédrico, isso aqui são mais características de cristalização dos materiais, dos minerais. Então, se alguém for seguir para a área de geologia, gostar desse ramo, tem uma disciplina chamada mineralogia, que aí você vai identificar como se caracterizar os minerais, e lá você tem uma série de coisas que trabalham com essa característica de materiais, tá? Que monoclínico, a única coisa que tem igual são 2 ângulos de 90, o resto tudo bagunçado. O triclínico, você tem todas as arestas iguais, mas os ângulos diferentes de 90. E o romboédrico você não tem nada igual. Então você não tem aresta igual, você não tem ângulo igual, então você trabalha muito com isso, tá? E recapitulando, a gente vai ficar só na cúbica e na hexagonal. Vou falar mais lá na frente. Essa combinação aqui dessas 7 primitivas com essas outras, a gente consegue o que se chama de as redes de Bravais. Bravais foi o cara que classificou esse negócio. Então, tudo na natureza, você vai conseguir definir a cristalinidade dele, que está aparecendo na natureza, baseado nessas 14 redes, tá? Aí tá os reticulados de Bravais, e basicamente é o que tem lá, tá? Então, cúbico, tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, hexagonal, monoclínico e triclínico. E aqui saindo mudando o que tem de característica de um para o outro. Para caracterizar um cristal, a gente vai precisar de um negócio chamado índices de Miller. Que danado é isso? É bem simples, tá? Então, e ontem à noite eu falei que estava escutando barulho de chuva, eu saí do lado de fora e meu carro estava molhado, logo choveu. Tá certo que isso é um problema de lógica. É que eu escutei o barulho de chuva de novo. Choveu, lá fora está molhado. Lá fora está molhado, choveu. Pergunta de lógica. Não necessariamente, há outras variáveis possíveis. Então, problemas da lógica. Então é o seguinte, primeira coisa, direção cristalográfica. Vetor que une 2 pontos numa rede cristalina. Então a vantagem de ter a mesinha digitalizadora é que eu posso fazer um desenhozinho agora. Então tem aqui um eixo, outro eixo, X, Y e Z. Toda vez que a gente for trabalhar com esse negócio de direção cristalográfica, vamos imaginar que a gente está trabalhando com um cubo e essa arestazinha aqui, essa dimensão, vai ser uma dimensão unitária. Ou seja, essa distânciazinha aí vai ter a unidade 1. Então lá de expressão gráfica, não sei nem onde danado vocês estudam isso, sei lá, talvez geometria analítica, sei lá, onde danado vocês veem, mas marcação de um ponto em 3D. Se eu vou marcar um ponto qualquer em 3D, eu vou precisar de quantas coordenadas? 3. Então vamos pegar aqui 1, 0 e 1. Onde é que vai estar esse ponto? Considerando que essa dimensãozinha aqui é unitária nas 3 direções. Então, X, Y e Z. Onde é que está o valor 1 no X? Peraí, que tem frescura. Cadê?
Cadê? Vamos, eu quero mudar a cor. Obrigado. Vamos fazer de azul, olha só que maravilha. Marquei o ponto 1, certo? Onde vai estar o y0? Na origem, aqui. E onde é que vai estar o z1? Então, vim para cá e subir. Então, a direção... Olha só. É muita frescura. Eu ia dizer que era muita viadagem, mas se eu for publicar isso, eu vou ter que tirar esse nome viadagem. É politicamente incorreto. E o mundo tá chato por causa desse politicamente incorreto. Que cor escolheremos? Que cor? Que cor? Então tá aqui feito uma direção cristalográfica. Então basicamente é ter os pontos, só que ao invés de chamar de x, y, z, eu vou chamar de quê? ABC. Sabe aquele negócio lá, o bar continua o mesmo, o cara muda o nome do bar só para dizer aqui, sob nova direção. Então vou marcar os pontos ABC, que correspondem às coordenadas x, y, z. Vou considerar a origem do sistema. E a partir desse ponto eu vou traçar um vetor até onde marca o ponto. Agora fazer uma coisa bem difícil agora. Vamos agora, cadê? 1. Onde é que vai ser isso? Quanto é que vale x? Quanto é que vale y? Quanto é que vale z? Então vem x, y, z. Aí tem uma outra frescura da ciência que direções cristalográficas eu vou representar entre colchetes. Simplesmente isso. Não tem nada além disso. E para que serve isso? Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida? Em termos práticos, na sua vida cotidiana, é muito provável que você nunca vá usar isso daqui. Entretanto, as pessoas que projetam os metais para determinadas aplicações pensam nisso daqui. Então, se eu quero um elemento utilizado que eu sei que o tal metal é mais magnetizável nessa direção. Então eu faço que ele preferencialmente o campo magnético seja aplicado em tal direção. Então dá para brincar com isso daí, tá? Basicamente, em pesquisa você vai usar muito isso. E na análise de materiais. Então a gente tem um tópicozinho nesse capítulo que é falando sobre difração de raio-x. Então difração de raio-x é utilizado ou para identificar um tipo de material, ou para identificar uma falha no material. E aí a gente precisa saber esses parâmetros de rede, saber a que distância está um átomo do outro, ver todos esses parâmetros. Tá? Então é muito utilizado na identificação de materiais. Na vida prática, normalmente a maioria de nós, quando estiver trabalhando, não vai usar isso corriqueiramente, no cotidiano. Tá? Então aí está aqui alguns exemplos de como se fazer, ou de algumas direções. Então tem um cubo e tenho as direções. O processo inverso para se fazer, eu tendo o vetor para encontrar as direções, eu devo procurar deixar sempre no maior inteiro possível. Porque isso aqui está na metade. Então aqui ele estaria todo embaixo. Tá? Teria aqui o y como sendo 1, o x meio e o z 0. Então teria meio, 1 e 0. Então a tendência é que toda vez que a gente for colocar esses elementos, a gente transforme sempre no maior inteiro possível. Então como esse valor aqui é meio, para ele transformar no maior inteiro possível, eu multiplico tudo por 2.
Então, meio vezes 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes 2 dá 0. Então, tenho a notação. E quando eu tenho uma família de direções, isso aqui tudo é combinação de 1, 0, 0. Quando tiver essa barra, significa o equivalente ao menos 1. Então, todas as combinações possíveis de fazer com 1, 0, 0, colocando aí o menos 1 ao contrário, são essas combinações. Então, direção 1, 0, 0, 1 negativo, 0, 0, 1 barra 0, 0, 0, 1 barra 0, 1 barra 0. Então, todas essas combinações vão representar uma família de direções. O que é que isso significa? Como eu estou dentro de uma célula unitária, que a estrutura dessa célula unitária se repete indefinidamente nas 3 dimensões, então membros dessa família vão apresentar as mesmas características. Então a direção 1, 0, 0 vai ter a mesma coisa do que 1 barra 0, 0. A direção 0, 1, 0 vai ter o mesmo comportamento que a 0, 1 barra 0. Certo? Então é isso basicamente que define uma família de direções. Alguma dúvida até aí? Aí vai ficar um pouquinho melhor agora, que aí a gente vai falar sobre planos cristalográficos. Se eu tenho uma dimensão, eu vou ter um negócio em 1D. Vai estar lá em cima de um vetor. Se eu tenho um plano, eu passo a ter em 2D a forma. Tá? Então, da mesma forma que eu faço o cálculo das direções, vou fazer para os planos. Sendo que para os planos tem uma pequena diferençazinha. Para as direções eu utilizava colchete. Nesse caso eu vou utilizar parênteses. E fica um pouquinho mais complicado, tá? Mas só um pouquinho, uma besteirinha de nada. Então vou desenhar aqui de novo o cubo. Se eu conseguisse enxergar onde está. Ande, caneta. Canetinha, não pife não. Oh, não faça isso não. Agora o nível é hardcore. Eu não sei pra que quando a gente vai pra escola quando é criança para aprender a pintar com o dedo, não se viu de nada, ó. Precisão. Volte, caneta. Voltou. Cadê a borracha? Ah, que coisa maravilhosa. Tecnologia é uma coisa sensacional. Volta, caneta. Volta, caneta. Caneta. Vamos aproveitar aqui enquanto a canetinha está funcionando. Então, ó. Não ficou melhor não, era melhor o desenho anterior. Vamos lá. Vou fazer de novo. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer com planos? Então eu quero o plano, ou saber onde está o plano, 1, 0, 1. Como é que eu sei como desenhar esse plano? Toda vez que aparecer o plano 1, 0, 1, a gente vai, ou tiver a determinação de um plano, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. A gente vai colocar 1 sobre 1, 1 sobre 0, 1 sobre 1. Quanto é 1 dividido por 1? Aqui vamos entender como sendo limite, tá? Quanto é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0? Vai tender a quanto?
Infinito. E aqui 1. Ou seja, em outras palavras, esse plano, x, y, z. Só reforçando, isso aqui é um x, tá? Que eu tive umas discussões há um bocado de tempo atrás que todo mundo entendia isso aí como sendo um n. Isso não é um n, é um x, tá? Aqui, professor, parece um n, não dá para entender nada, mas é um x. Então, nesse caso aqui, o plano vai cortar o eixo x, vai cortar o eixo z e vai ser paralelo ao eixo y. Então, nós olhando, tá certo? Vamos olhar para o cubo. Olhando para este cubo. Então, o plano tem que tocar o eixo x, tem que tocar o eixo z e tem que ser paralelo ao eixo y. Onde danado vai estar esse plano? Voltando de trás para frente. Se fosse um ponto, vamos marcar as coordenadas. X vale quanto? Então, 1 está bem aqui, certo? X. O 1 está bem aqui, correto? Onde é que vale z igual a 1? Aqui em cima. Vamos mudar mais uma vez de cor. Bem que para mim aqui está aparecendo azul. E ele não vai tocar o eixo Y. Então vocês concordam comigo que o plano é este daqui? Todo mundo concorda? Ou sem corda? Agora, se a gente pegasse aqui um outro plano, sei lá, dizer um bem legal, plano 0, 0, 1. Onde é que vai estar esse plano? Ele vai tocar simplesmente que eixo? Ele não vai tocar nem o eixo x, nem o eixo y. Por quê? 1 sobre 0, 1 sobre 0, 1 sobre 1. Então, levando a questão do limite, infinito, infinito e 1. Então, x, y, z. Não toca aqui em x, não toca em y, vai tocar em z. Então, vamos desenhar aqui em cima. Ficar um negócio bem bonito quando vocês estiverem vendo. Não dá tirar um print screen da tela. Eu estou ficando cada vez mais aprimorado nesses desenhos. Um talento desse sendo desperdiçado dando aula. Devia estar ganhando a vida fazendo dinheiro, fazendo desenho, né? Perspectiva então seria uma maravilha. Então vamos lá. Onde está x igual a 1? Ou z igual a 1? Lá em cima, lá no eixo... Bem aqui, correto? Y é 0, x é 0. Então esse plano ele vai estar paralelo ao eixo x e paralelo ao eixo y. O plano que atende essas características é o topo da Todo mundo concorda? E como eu estou num sistema cristalino, esse plano daqui de cima é igual ao de baixo, é igual ao outro de baixo, é igual ao de cima, é igual a 3 dimensões de cima. Então, se eu tenho as características de um plano em uma célula unitária,
essas características são iguais para cima, para baixo. Então, onde tiver o plano, onde ele se repetir só mudando o parâmetro de rede, ele será igual. Então, por isso que a gente trabalha tudo com a célula unitária, porque como ele vai ser igual, então não tem para que calcular o plano, por exemplo. Vou mudar a cor? Frescura extrema. O plano, por exemplo, 0035 terá as mesmas características que o plano 001. Qual a diferença? Que o 35 vai estar a 35 unidades atômicas ou 35 parâmetros de rede distante da origem. Então não tem muito o que se inventar. Dúvidas até aí? Perguntas? Aqui temos uns desenhos mal feitos, diria até ridículos. Não vou nem mostrar por uma questão de respeito a vocês, porque diante do que eu desenhei, o cara vê isso é... Aqui, ó. O que eu acabei de fazer. Qual o desenho mais bonito? Este ou este? Não respondam que eu já sei a resposta de vocês. Obrigado. Então, ó, tem todas essas características, tá? Que de planos são feitos. O plano 1, por exemplo, representa um pouquinho diferente. A forma de desenhar é um pouquinho diferente do meu em relação ao que está desenhado aqui, mas sai tudo mais ou menos dessa forma de desenho, tá? Então aqui aparece tal qual nas direções, apresenta um plano com uma barra em cima, quer dizer que é uma coordenada que vai para o lado negativo dos eixos, tá? Então a dica para você resolver as atividades relacionadas a isso aqui é você brincar com os eixos. O eixo de origem, que como a origem é você que está fazendo, então você pode determinar o eixo de origem em qualquer ponto da célula do retículo cristalino. Então isso aí vocês podem sair brincando. Dúvidas? Então é o seguinte, tá? Não vamos andando. Isso aqui foi o que a gente falou na aula passada, que é fator de empacotamento atômico. Seria o volume do átomo sobre o volume da célula unitária. Chegamos lá aos cálculos e foi 0,68, ou seja, 68% do volume de um cubo de uma célula cúbica de corpo centrado está ocupado por átomos. Isso aqui a gente fez também para CFC, fizemos para CCC e CFC, né? E fizemos também para essa cúbica simples. E aí entra um primeiro negócio chamado densidade planar. Densidade planar, que na realidade era para vir ao contrário, era para vir esse slide primeiro, densidade linear. Mas vou falar, já que está pela ordem aqui, falar da densidade planar e depois falo da densidade linear. Eu desenho um plano e essa densidade planar vai relacionar o número de átomos sobre a área do plano. Então nós temos aqui uma estrutura CFC e tem o plano 110. O plano 110 é este daqui que está marcado, isso aqui, ó. Ou seja, aquele que é paralelo ao eixo Z. O plano 110 vai passar pelos átomos A. O negócio faz de conta que isso aqui é B. O que dá? Povo da internet, quando for colocar um negócio, vejam se tá. Você que é mais doido, o cara que colocou e eu copiei. E pior que eu não tinha visto esse erro. A, B, C, D, E, F. Então o plano vai passar pelos átomos A, B, C, D, E, F. Então quantos átomos está dentro deste plano aqui? É legal fazer isso. Como está na moda aquele livro de colorir,
Pronto, já relaxei um bocado de tempo. Então vamos lá. Quantos átomos eu tenho aqui? Concorda comigo que eu vou ter metade de B aqui dentro do plano? Com convicção. Metade de E. E vou ter quem? 1/4 de A, 1/4 de D, 1/4 de C, 1/4 de F. Então vamos lá. Conta bem difícil. Meio mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Isso aqui é representado a burro, representado a B, E, A, D, C e F. Então 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá uma casa bem grande. Além dá uma casa bem grande, tem quanto? Dá quanto aqui? Quanto? Dá 1 com mais 1. Então vou ter 2 átomos. Olha que coisa difícil. E quanto é o plano ou a área desse plano? E aí complicou. Aí eu não sei não. Como é que a gente faz? Quanto é que vale esse negócio aqui? Essa dimensão aqui? Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho R mais R. E aqui eu tenho R. Então essa dimensão toda vale 4R. E quanto é que vale este lado? Esse lado nada mais é do que a aresta, o azinho. O azinho vale quanto para uma célula CFC? Alguém se lembra? O slide passado era de uma CFC? Não, era de uma CCC. Vamos aqui atrás de uma CFC. Cadê? Vale 2 raiz de 2R. Então, esse A aqui, como é uma CFC, vale 2 raiz de 2R. Aí ficou fácil, como diria o glorioso grupo molejo, brincadeira de criança. Então, a área vai ser igual a quem? 4R vezes 2 raiz de 2R. Então, aqui dá 8 raiz de 2R ao quadrado. Então, a densidade planar vai ser igual a 2 sobre 8 raiz de 2, isso é raiz, tá? R ao quadrado. E aí, a depender do elemento que a gente está estudando, você vai ter um valor de raio diferente, então você vai ter uma densidade planar diferente, tá? Comparado com que essa área aqui vai modificar, certo? Alguma dúvida aí como é calcular a densidade planar? Então não vai ter dúvida nenhuma para se calcular a densidade linear, que é a mesma coisa, só que numa linha. Então a densidade linear, número de átomos centrados no vetor de direção, sobre o comprimento do vetor. Então neste caso aqui, pegando essa direção 1, 1, 0, vai passar agora, esse vou parabenizar, que não sei nem de onde eu tirei, mas tá certinho, não tem nenhum erro. X, Y, Z, então vou passar por meio átomo, e vou passar por um átomo inteiro. Então vou passar por quantos átomos aqui? Ou o vetor está passando por quantos átomos? Então a densidade linear vai ser igual a 2 sobre essa distância. Agora sim, essa distância será igual a R mais R mais R mais R. É isso. Nada além disso. Se fosse nessa outra direção aqui, quanto é que seria a densidade linear? Densidade linear seria igual
A1, que está passando por meio átomo aqui, meio átomo aqui, dividido por A. Não é 2R porque essa é uma CFC, tá? Então tem um afastamentozinho. Aí cai no que a gente fez, 2 raiz de 2R. Então é simplesmente isso. Dúvida aí sobre densidade planar? Uma coisa só para a gente ver que foram as características que a gente viu na aula passada, tá? Que é de cada uma das células unitárias. Que tem 2 átomos, quanto é que vale o parâmetro de rede, quanto é que vale o fator de empacotamento atômico. Então tudo isso aí foi visto como calcular na aula passada. E aqui é elementos que se cristalizam. Aqui a célula unitária, o retículozinho dela, e aqui ela em 3D. A mesma coisa vale para a célula cúbica de face centrada, onde a gente fez os cálculos na aula passada, e chegou a calcular esses parâmetros. E aí vem a nossa querida e adorada célula cúbica, ou melhor, a hexagonal compacta. Existe a célula hexagonal e existe a hexagonal compacta. Os metais só se cristalizam na hexagonal compacta, por causa do fator de empacotamento. E aqui o erro que tem no slide, tá? Aqui no desenho. 2R é para vir para cá e A é para vir para cá. Não, tá certo. Eu, o imbecil que estava lendo errado. Desculpa, moço da internet, você estava certo. Opa. Eu que na hora de ver, vi errado. Então, basicamente, a depender do livro que vocês vão estudar. Tem livros como Callister, que ele vai determinar as características de uma célula hexagonal, fazendo o estudo do hexágono, tá? Que são 2 hexágonos em cima. Então você vai ter um átomo em cada uma das arestas e um átomo central. A mesma coisa se repete embaixo e tem 3 átomos no centro. Tá? Então o Callister vai trabalhar com essa estrutura. Alguns outros livros trabalham como sendo 3 tetraedros colocados. Tetraedros com mais ou menos, não é bem retinho desse jeito não, tá? Vou fazer aqui tudo com 90 graus só para facilitar o desenho. Mas ele tem uma pequena inclinaçãozinha. Que tem alguns que tratam como tetragonal de corpo centrado. Então, como é uma tetragonal de corpo centrado, então você faz as contas para o tetraedro. Então, essa tetragonal tem 2 átomos por célula unitária. Como a hexagonal é composta por 3 tetraedros de corpo centrado, então se isso daqui tem 2 átomos, eu vou repetir ele por 3, então a célula unitária passa a ter 6 átomos. Então ela apresenta 6 átomos, número de coordenação 12, fator de empacotamento 0,74, que é o mesmo fator de empacotamento da CFC. Daí os metais se cristalizarem nesse sistema cristalino. E ela tem variações, tá? Então vou ter A sendo igual a 2R. Esse C vai ser igual a essa razão aqui. Isso aqui por geometria dá para você determinar esses valores. E a relação C sobre A ideal é 1,63. Isso aqui ideal, não necessariamente se chega a esses valores. Tudo isso aqui dá para se calcular. O que complica na hexagonal compacta? Por exemplo, ela precisa de 4 eixos para a definição dela. Então a gente está acostumado a trabalhar com 3, x, y, z. Então você vai ter 4 eixos. E aí fica um pouquinho complicado para você determinar direções e planos com 4 eixos. Para você desenhar manualmente fica um pouquinho mais complexo. Então essa questão de planos e direções a gente vai
nos ater à célula cúbica, tá? Para hexagonal a gente não vai mexer com isso, porque é um pouquinho complicado na hora de você fazer a representação. Mas saiba que ela tem 4 eixos, tá? Nos planos HK, L e W. Enquanto os outros só pegavam até H, K e L, certo? Então, tem o mesmo fator de empacotamento da CFC e apresenta 6 átomos por célula unitária. Então, recapitulando, fazendo um review das células unitárias. Então, célula unitária, cúbica simples, tem um átomo, cúbica de corpo centrado, 2 átomos, cúbica de face centrada, 4 átomos. Hexagonal compacta, 6 átomos. Então, está aumentando 2 em 2, tá? Principalmente nas que valem CCC, CFC e HC. 2, 4, 6. Parâmetro de rede vai mudar para cada uma delas, certo? No caso da hexagonal compacta, eu vou ter 2 parâmetros de rede. Eu vou ter A e vou ter C. C é essa altura. A distância entre um átomo e outro. Essa distância entre um átomo e outro é exatamente igual a 2R. Que é o Rzinho daqui e o Rzinho de cá. Porque esses 2 átomos aqui estão grudados, certo? Então vai ter essas variações entre um e outro. O que é que a gente vai nos ater ao curso? A distância linear, as direções e planos, tudo em célula cúbica, certo? Não vamos fazer com hexagonal, mas saiba que existem essas variações. E para encerrar por hoje, a última tarefazinha, que é como calcular densidade teórica nos metais, ou massa específica nos metais. Então, basicamente, nós vamos ter densidade igual a Na dividido por Vc sobre Na. O que danado vem a ser isso? N, número de átomos. A, peso atômico. Vc, o volume da célula unitária. E Na, o número de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol. Aí é bem simples, tem um exemplo aí, o cobre possui um raio atômico. Então o raio atômico do cobre não é palavrão, tá? Só o símbolo atômico. É 0,128 nanômetro. Possui uma estrutura cristalina CFC. Um peso atômico 63,5 gramas por mol. Calcula a massa específica teórica, ou seja, quero saber quanto equivale a densidade, e compare com o valor medido. Então, se eu sei que é CFC, então sabendo que é CFC, quantos átomos tem numa célula CFC? 2, 4 ou 6? Acho que eu vou colocar essa pergunta na prova para marcar. Não, pior que eu já fiz uma prova que era complete os espaços vazios com as palavras que estão no quadro acima, ou na realidade no quadro abaixo. E a prova que as pessoas tiram mais nota baixa. É legal. Muito bom, fácil de corrigir. Porque obviamente eu coloco muito mais palavras do que tem espaços. Assim também era brincadeira, não tinha graça. Então vamos lá. CFC possui 2, 4 ou 6? 4. Então já sei que N é igual a 4. Quanto é o parâmetro de rede de uma célula cúbica de face centrada? Eu não me lembro mais não. É isso? É 2 raiz de 2 R. Eu tenho um valor do raio? Tenho. Aqui só uma explicação, tá? Isso aqui está em nanômetro. Ou em nanômetro, como queiram. Se está em nanômetro, normalmente densidade é medida em quê? Gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico.
Os metais normalmente trabalham com gramas por centímetro cúbico. Então, se trabalha com gramas por centímetro cúbico, eu tenho que converter essa unidade aqui em centímetros. Como é que eu faço isso? Alguém? Então, o raio vai ser igual a 0,128. Nano é 10 a menos 9 metros. Centímetro é 10 a menos quanto? 10 a menos 2. Quanto é que está faltando aqui de potência para chegar ao menos 2? Ou o menos 2 chegar ao menos 9? Quanto? Então isso aqui é a mesma coisa. 0,128 vezes 10 a menos 7 centímetros. Porque cent, o Czinho já equivale a 10 a menos 2. Potência de potência, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2 dá igual a quanto? 10 a menos 9. Então daqui, transformei já para centímetro. Volume de um cubo é igual a quanto? Aresta ao cubo. Então o volume do cubo vai ser igual a quanto? Quanto é a aresta? 2 vezes raiz de 2 vezes 0,128 vezes 10 a menos 7. Tudo isso elevado ao cubo. Eu não tenho a mínima ideia quanto isso aqui dá. Mas, feita a conta, densidade vai ser igual a quanto? 4 vezes peso atômico, cadê? 63,5 sobre VC, que eu não tenho a mínima ideia quanto é que é, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Só dica prática, a 10 a menos 7 elevado ao cubo, e como aqui já tem casas decimais para cá, essa potência aqui vai dar mais ou menos na mesma ordem de grandeza do que essa daqui. Então, normalmente desaparece essa potência aqui com a que vai ser gerada aqui no volume. Tá? Então, aqui vocês vão encontrar o valor da densidade, que eu não tenho a mínima ideia quanto danado é. E vão ver que vai ser bem próximo do valor medido fisicamente. Tá? Que aí você vai ter forma de medir a densidade fisicamente. E aí você vai encontrar, tá? Mas não tem muita complicação não. Tá faltando bem pouquinha coisa. Aí a gente termina na próxima aula essa parte e entra propriamente nas propriedades dos metais, certo? Alguma dúvida? Pergunta? Deixa eu só fazer a chamada e apertar aqui.